Primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil é confirmado na cidade de São Paulo. Instituto analisa a amostra. E aí eu fiquei meio... Quando eu li essa notícia, eu fiquei assim, mas espera aí, como é que foi confirmado se eles ainda estão analisando a amostra? Porque a amostra ainda não deu positivo. Mas ele foi confirmado, galera, por critério clínico epidemiológico, tá? O que é esse critério clínico epidemiológico? Tem tantas evidências. Ele viajou para a Espanha, ele esteve em uma região que estava tendo circulação do vírus, ele está aparecendo com sintomas característicos, então já foi eliminado outras causas, por exemplo, herpes zoster, catapora, né, sífilis, que também dão ali as bolhas na pele, eliminou tudo, e agora só nos resta a varíola de macaco. Então, clinicamente, ele está com varíola de macaco, falta confirmar num PCR, já deve ter saído esse resultado, só não foi divulgado ainda, porque nessa quarta-feira, né, hoje é quinta de noite, então já deve ter saído, e existem 8 casos em investigação no país. Esses casos devem crescer, não é nada assustador que eles não cresçam, porque eles estão crescendo no mundo todo, mas ainda há uma incerteza sobre se esses casos já aconteceram ou se há uma transmissão progressiva da varíola de macaco. Porque, diferente da Covid, que cresce assim, explosivamente, a varíola de macaco tem um período de incubação longo, de 10 a 14 dias. Então, você demora muito para ver os casos que aconteceram a partir de um evento de exposição. Então, esse viajante que foi para a Espanha e voltou com o vírus, ele provavelmente foi há 10 dias, 14 dias atrás e só agora apareceu com sintomas. Então, se ele infectou alguém, a gente só vai ver isso daqui 10, 14 dias. Então, é por isso que os casos crescem lentamente, mas de repente a gente pode ver uma explosão de casos também retrospectivos. Então, está sendo feita uma análise, pelo que eu avaliei das curvas, a curva parece que ela está crescendo muito rápido, eu vou mostrar para vocês a curva no mundo aqui daqui a pouco, mas a gente tem que colocar esse efeito da análise retrospectiva. Pode sim ter sido uma mega explosão de casos devido a um evento super espalhador que gerou essa primeira onda, tá? Mas a gente não sabe se essa onda vai se sustentar. E saber disso é muito importante para tentar entender se a OMS vai declarar a emergência internacional como ela fez com o coronavírus, ou se ela vai deixar para lá e a situação vai ser controlada de outra forma, sem uma emergência internacional. A declaração de emergência internacional, ela é uma medida extremamente importante para preparar os sistemas de saúde do mundo mais fracos para lidar com a doença, para lidar com aquela situação de emergência, tá? Então tem dispêndio de recursos para países com menor condição econômica. Você tem autoridades de saúde criando comitês de crise, coisa que no Brasil nunca aconteceu com a Covid, por exemplo, demorou muito para ter um comitê especializado, né? Então isso alerta as autoridades de saúde para que elas criem estratégias específicas, de preferência que criem até planos nacionais baseados nas orientações da OMS para controle da doença a nível mundial. Então é como se a OMS estivesse dando alerta para todo mundo e agora todo mundo tem que olhar para essa doença. Isso ainda não aconteceu para a varíola de macaco, tá? Apesar da varíola de macaco já estar aí em mais de 30 países e já estar encontrada em todas as regiões da OMS, que a OMS divide o mundo em regiões de saúde, apesar disso, a OMS ainda não declarou emergência internacional, apesar de que eu acho que isso vai acontecer em algum momento, que é o próximo passo, mas faltam alguns fatores, tá, para que isso aconteça, a gente vai discutir isso aqui. Tá? Domênico perguntando, toda vítima de varíola de macaco fica cheia de bolinhas? Essas bolinhas são bolhas que se enchem de pus, diferente de bolha de queimadura, tá? Elas são bolhas que vão se encher de pus. Você tem pouquíssimos casos assintomáticos, então toda vítima de varíola fica cheia de bolinhas, essas bolhas, que infelizmente geram cicatrizes. Então a pessoa fica como se fosse... Eu não sei quanto tempo duram essas cicatrizes, eu nunca li nada a respeito, mas eu sei que essas cicatrizes elas duram um bom tempo e elas ficam aparentes no corpo inteiro. Então dá para você identificar uma pessoa que teve varíola de macaco ou varíola comum de humano, né, de uma pessoa que nunca teve a doença. Então realmente é uma doença estigmatizada, é uma doença que afeta normalmente pessoas com menor condição socioeconômica, pessoas com menor informação, tá? Pessoas que normalmente não têm conhecimento sobre as formas de transmissão da doença, então acabam se relacionando sexualmente com uma pessoa que está com sintomas aparentes, tá? E às vezes não dá nem bola para isso, tá? Não é à toa que a gente tem transmissão de infecções sexualmente transmissíveis até hoje, como por exemplo gonorreia, como por exemplo sífilis, que na maioria dos casos apresentam sintomas característicos, secreções no pênis, na vagina, que você ali, se você tiver informação, você vai entender que aquilo ali não é normal. E mesmo assim a gente tem essa transmissão dessas doenças. Então,
É mais do que só bolinhas, tá? Você tem todo um estigma relacionado a essa doença. E um outro estigma que está se criando também, que infelizmente está se criando, né? Nós não aprendemos tanto assim com a AIDS, né? Que é a questão de você estar relacionando a varíola de macaco a homens que fazem sexo com homens. Então, porque os primeiros casos aconteceram nesse público, mas ela não é uma doença exclusiva de homossexuais ou homens que fazem sexo com homens, tá? Ela é uma doença que afeta pessoas gerais, ela afeta qualquer tipo de pessoa pela questão do contato próximo. Aconteceu um azar lá, esses homens estavam ali num evento super espalhador, foram as primeiras vítimas dessa doença e acabaram representando a grande maioria no início, mas agora já não é mais, tá? Isso, o John Mary, que está falando aqui que a assinatura da doença são as pústulas nas mãos. É uma característica da varíola de macaco que a varíola humana não costumava dar as bolhas nas mãos. Na varíola de macaco você tem essa característica.